qual é a vocação de todo homem. Salve Maria Puríssima, tudo bem? Venho aqui com muita alegria para te trazer luzes para a sua vida. Luz que possa guiar seus caminhos e levar a que você e eu alcancemos a meta para o qual somos destinados e para o qual fomos criados. E para que fomos criados? Qual é a vocação do homem? Qual é o chamado do homem? E como o homem se realizará? Quando eu digo homem, obviamente estou dizendo mulher ou homem, no sentido masculino. Homem eu digo no geral. De fato, é uma pergunta que poucos hoje estão se fazendo. Mas antes, muitos faziam a cada dia, quem sabe a cada momento. Para que eu vim neste mundo? Para que eu fui criado? E como aquele que nos criou não quer nos deixar à deriva, não quer nos deixar sem resposta, veio por meio do Filho dele, Jesus Cristo, e nos deu o motivo para o qual nós fomos criados. Primeiro no exemplo dele, mas também nos seus ensinamentos. E também Deus nos deixou o quê? Com Jesus Cristo e desde antes também nos deixou uma carta de amor que nos mostra o caminho para chegar a essa meta, a essa vocação do homem. E qual é essa carta de amor? É um pouquinho grande, mas aqui está. São as Sagradas Escrituras. E por meio dela é que vou dar a vocês a resposta dessa pergunta. Qual é a minha vocação final? Qual é a vocação minha de todo ser humano? Qual é o fim para o qual eu fui criado? Para isso, vamos na carta de São Paulo aos Efésios, onde nós vamos escutar a seguinte afirmação. Escute bem e guarde em seu coração e vai ver que aqui é a resposta sublime. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Aqui está a resposta clara, evidente. Todos nós, quando nascemos em trevas. Como vai bem dizer São Paulo, creio que na carta aos Romanos, que todos nós éramos escravos do demônio pelo pecado que cometeu nosso primeiro pai, Adão. Escravo por quê? Porque com essa mancha do pecado original, nos foi fechado as portas do paraíso. Veio o nosso amado Jesus Cristo, que vamos contemplar na Semana Santa, na sua paixão e morte, abrindo o seu lado esquerdo do peito, abrindo essa chaga no seu coração, nos mostrou que foi aberto também a porta do céu para nós, que tinha sido fechada pelo pecado de Adão. Este novo Adão abriu para nós essas portas. E através dele conseguimos chegar a essa graça de ser luzes. Esta é a finalidade de todo homem. Ser como foi o filho exemplar de Deus. Jesus Cristo se descreve como luz. Como bem diz São João Evangelista no seu Evangelho, veio a luz, mas as trevas não o receberam. Mas aqueles que o recebeu, os fez ser filhos da luz, ser filhos de Deus. E
tal filho, tal pai, deve ser também tal filho. Se o pai é a luz, quem é Jesus Cristo? Vai dizer São Zacarias, quando reza o Bendito Benedictus, em latim se chama, quando nasce o filho dele, ele fala que esse vai preparar o caminho para o sol nascente. Jesus é o sol. Nós somos chamados a ser como ele, sol, luzes. E ele bem disse em outro evangelho: sois sal da terra e que? Luz do mundo. Esta é a sua vocação, querido irmão, querida irmã. Essa é a minha vocação. E que é ser luz? Claramente é o que São Paulo vai descrever depois nessa leitura. O que é ser luz? Ser luz, ele vai dizer que o fruto dessa luz é bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Quem é o verdadeiro bom? É Deus. Quem é o verdadeiro justo? É Deus. E quem é a verdade? É o próprio Deus, Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem assume que é luz, por onde ele passa, é a mesma coisa que deve ser uma vela quando vai no caminho escuro. O que ela vai fazer é lumiando, como diz na Bahia, alumiando por onde ela passa. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem luz elétrica. Se eu tiro esta vela que vocês estão vendo aqui, é a que vai dar luz para as trevas que se encontram neste lugar. E qual é a finalidade da luz elétrica ou natural? É dar claridade, mostrar a realidade e para que possamos ver. Você e eu também somos chamados a que por onde passarmos, o lugar mude. O que era trevas, se há tristeza nos corações, que possamos levar alegria. Se há guerras em famílias, que levemos paz. Onde há ódio, que levemos união. Onde há tristeza, que levemos alegria. Essa é a oração, era a oração de São Francisco. E deve ser a nossa. Porque esses são frutos de uma pessoa que assume que é aquilo que está chamada a ser. Luz. E como podemos nós, como São Paulo vai dizer, que éramos trevas? Éramos trevas antes do batismo. Mas claramente podemos voltar a ser trevas quando cometemos um pecado mortal, que sabemos que é errado, ninguém nos obriga e mesmo assim nós fazemos. Esse é um pecado mortal. E claramente a matéria seja grave. E quando nós cometemos esse pecado, voltamos outra vez a ser trevas. E você vai ver e pense em uma pessoa que não vive uma vida de oração. Pense em uma pessoa que não reza, não vai na igreja e totalmente murmura, queixa. É horrível estar perto de uma pessoa dessa. Porque simplesmente ele está sendo trevas. E ninguém gosta de ficar no escuro. Mas quando essa pessoa reconhece que está em trevas, e a treva começa desde dentro, e reconcilia com Deus em uma boa confissão, ela deve, por onde passar, mudar para melhor os lugares, seja na família, seja no trabalho, seja na diversão, no jogo de futebol, o que seja. E aqui, meus irmãos, quero dar um exemplo muito claro de uma pessoa que vivia em trevas, literalmente não conseguia enxergar, mas com o toque da graça, que hoje para nós são os sacramentos, a confissão, a Santíssima Eucaristia, a crisma,
que nos faz crescer nessa luz, nós vamos ver literalmente o que passou no Evangelho que nos relata deste domingo, que é o Evangelho de São João, capítulo 9. É versículo de 1 a 41, a versão larga, é mais grande. Mas o que relata nesse Evangelho? Jesus Cristo vai passando rumo a Jerusalém, a morrer na cruz. Preste bem atenção nessa palavra. Jesus estava passando. Não brinque com o passar de Deus na sua vida. Não brinque. Dizia Santo Agostinho e repetia muitas vezes um bispo que eu quero um dia dar um abraço nele no céu, Dom Henrique Soares, ele dizia: cuidado com Deus que passa. Santo Agostinho dizia: temo Jesus que passa. Porque pode ser que ele passe e, se você não dá conta, perde a oportunidade. Mas eis aqui que sempre Jesus vem ao nosso encontro e que pede de nós dizer: sim, Senhor, aqui estou. Tira-me dessas trevas. Foi o que aconteceu com aquele cego de nascimento. Estava sentado e Jesus passava, viu, foi ao encontro dele. Esse cego é quem? Antônio Luiz. É você que me vê agora ou me escuta. Vai, mescla sua saliva, porque tudo de Deus é graça, é poder. Sua saliva com barro, como fez com Adão. Adão foi feito de barro. Jesus estava recriando esse homem que estava nas trevas. Coloca a saliva com barro nos olhos dele. E aqui vem a chave, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos verdadeiramente voltar a ser luz. Ou começar a ser luz. Que foi, Jesus falou: vai e lava-te na piscina de Siloé. Como esse cego ficaria curado? Se ele obedecesse a Jesus e fosse a lavar. Porque se ficasse aí e ele não fosse, quem sabe não voltaria a enxergar. Mas vem um detalhe: que piscina é essa? Qual o nome, o significado da piscina de Siloé? Nos diz o evangelista São João: enviado, significa enviado. E quem foi o enviado por Deus? O próprio Jesus Cristo. Ou seja, como São Paulo bem disse, é no sangue de Cristo que somos lavados de nossos pecados, impurezas e idolatrias. Foi o cego obediente, lavou seus olhos, voltou a ver. Que fez esse cego? Voltou para sua casa feliz? Não. Vêm os fariseus, que eram aqueles que estavam verdadeiramente cegos, em trevas, questiona esse cego, o recrimina esse cego, fala que é um pecador, e o cego, que faz? Dá testemunho. O cego agora é luz. E o cego faz ver como, ou ilumina as trevas desses fariseus, que continuam, infelizmente. E agora, irmãos, quero ir concluindo esta meditação com um exemplo muito grande que trouxe aqui a vocês, o glorioso São José. Celebraremos com muita solenidade, e peço a vocês que preparem esse dia, a melhor roupa que vocês tenham, vão à missa onde possam, onde tem que ir, se tem que pegar um carro de jegue e cavalo, que seja, busque uma missa nesse dia, 19 de março, dia do glorioso São José. Vai ao encontro dele, ofereça em ação de graças a missa a ele, peça graças a ele, que eu tenho certeza que ele vai te escutar. São José, quem foi? Foi aquele que reconheceu a vocação de ser luz. São José, quem foi? Foi aquele que leu, certeza, ou naquele tempo, nos sábados, nas sinagogas, no tempo buscou apropriar para si e viveu em carne viva o salmo que é aquele mais conhecido, certamente, no povo brasileiro, que é o Salmo do Bom Pastor. São José viveu
esse salmo viveu a vocação dele. Por quê? Porque o salmo diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. São José teve essa confiança. Em tudo buscou ser uma ovelha diante desse pastor que o guiava. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Como Deus levou a São José os caminhos retos, os prados verdejantes, águas refrescantes. Como Deus amou a São José? Pela obediência, pela docilidade que ele tinha. E vou continuar para ir terminando. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Que momento São José se encontrou em trevas, não em pecado, mas em questionamentos. Como vou fazer, Senhor? Tenho essa donzela que se apareceu grávida, eu não tive nenhuma relação com ela. Como vou fazer, Senhor? Vou despedi-la? Que vou fazer, Senhor? Um coração, quando quer escutar a voz de Deus, Deus responde. E São José recebeu a resposta. Um anjo veio em sonhos e disse: não temas, José, o que você tem, o que em Maria foi concebido é obra do Espírito Santo. Não tema tomar ela como sua esposa. E ele foi iluminado nesse momento. Vosso bordão e vosso báculo são meus amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Deus preparou uma mesa. Deus preparou, queridos irmãos, um banquete para São José e para todos nós. Saibam, guardem no seu coração. Jesus disse: volto para a casa do Pai e vou preparar uma morada para vocês. E quando vocês chegarem lá, eu vou servi-los. Meus irmãos, tem um banquete que nos aguarda. Tem uma festa no céu. Tem um alimento extraordinário que nos espera. Tem uma corte celeste, um coro de música que vai cantar sublimemente para nós. E São José já desfruta desse momento. E olha o que continua. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que bom ter a confiança, queridos irmãos, que temos no céu um intercessor, São José glorioso, atento a nossas dificuldades, atento a nossas debilidades. Por favor, peço que nessa semana, ademais da missa que quero que vá vocês participar, faça um trido a São José, porque novena não dá mais tempo. Faça um trido a São José. 3 dias, ofereça a ele esse trido e peça a ele: São José, me dê o dom da fé, de eu ver a Deus como meu bom pastor, que ele possa me guiar, que eu possa sair dessa vida escura e entrar nesses prados verdejantes. E assim, irmãos, termino com o que diz o grande apóstolo São Paulo. Nessa mesma carta aos Efésios, São Paulo termina dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É Ele que vai ao seu encontro nessa semana, junto com São José, para te fazer o que você foi feito, para o qual você foi feito. Ser luz, ser sinal da graça de Deus nessa vida. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, e roguemos ao glorioso São José, dizendo: glorioso São José, que em todas as vossas aflições e tribulações os anjos não vos valeu, valei-me São José. Glorioso São José, que em todas as vossas aflições e tribulações os anjos não vos valeu, valei-me São José. Glorioso São José, que em todas as vossas aflições e tribulações os anjos não vos valeu, valei-me São José. Desejo santo e abençoado, feliz dia de São José.
Vá nessa missa, dê graças a São José. Se você tem um filho que tem o nome de São José, deseja a ele felicidades. E assim é. Um beijo nos seus corações.